Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje a minha convidada é Ana Charamba, ela que vem falar de um assunto nem sempre fácil de falar, mas cada vez mais urgente também de ser debatido aqui na nossa sociedade. Acima de tudo, uma mãe que vem falar sobre a perda do seu filho há 2 anos e meio já e que vem também a falar sobre como verbalizar o luto, um processo que não é fácil, cada pessoa também tenha uma forma diferente de encarar o luto e é isso mesmo que hoje vamos estar aqui à conversa e desde já volto a agradecer a oportunidade de poder conversar consigo e acima de tudo a coragem com uma mensagem certamente forte e que deve ser passada lá para casa numa altura onde também vemos muitos jovens a sofrer com depressões, muitos jovens também a decidirem pôr fim à vida. Foi também o que aconteceu com o seu filho e eu acho que temos que conseguir ter esta coragem de falar abertamente deste assunto, não só apenas expor esta dor, mas passar acima de tudo a mensagem, apesar de eu saber que a dor também está aí e que certamente não desaparece. Por isso agradeço e primeiro do que tudo sei que muitas pessoas já a conhecem. Na altura também foi gerada uma grande rede de apoio, pessoas que ajudaram até nas buscas a encontrar o seu filho. Mas para quem não conhece quem era o Cristiano, na verdade, este menino que tinha 17 anos, um menino que era alegre e gostava de skate também, não era? Quem era o Cristiano, para quem não conhecia? Boa noite, antes de mais, obrigada pelo convite. O Cristiano era um menino fantástico. O Cristiano tinha muitos amigos e amigas. Era um menino que estava sempre pronto para ajudar os outros. Ele teve um amigo também que tentou pôr fim à vida e ele ajudou para que não acontecesse e não aconteceu. Pronto, isso aconteceu, foi ele, acabou por... Ele não andava já bem, já há muito tempo. Naquele ano que ele faleceu, em janeiro, a partir de janeiro já não quis mais para a escola. Eu achava estranho certas coisas dele, chegava à casa do trabalho e ele sempre à janela... ria sozinho, falava sozinho e dizia, ele não está bem. Eu disse, filho, a gente vai procurar ajuda, a mãe vai te ajudar naquilo que for preciso, porque tu não estás bem. E ele, não mãe, eu não quero. Ele nunca quis ser ajudado. Cheguei para psiquiatras com ele, com consultas privadas, e foi diagnosticado esquizofrenia. Ele em casa já para o fim falava comigo de uma maneira, porque assim, o meu filho, para mim, não era só um filho, era o meu melhor amigo. O que me custou mais foi isso. Era o meu confidente, a gente dava-se muito bem com o outro. A gente, como é que eu ia te explicar, encobria-se um ao outro nas coisas e saía segredos dele que nem o pai sabe. E estão aqui comigo e vão comigo. Não desvalorizando os meus outros filhos, porque eu adoro-os, todo igual. Só que quando precisava, ele estava sempre lá. Nunca me virava às costas. Dizia sempre, mãe, eu estou aqui. E depois, na altura que eu vi que ele estava a passar aquela fase, e também disse a ele, filho, a mãe está aqui para te ajudar no que for preciso, mas onde? Por isso é que também custa acreditar que era uma pessoa que ajudava a todos, não era? Ele não quis ser ajudado. E mesmo com a família, ele muito ligado aos irmãos, ele que era o rapaz também, muito protetor até dos irmãos. Muito, principalmente do pequenino. E lá está, disse que percebeu que as coisas já não estavam bem, mas algum dia pensou que pudesse chegar a esse ponto. Ele alguma vez disse que faria isso ou não? Nunca. Nunca. Ele já para o fim saía a passear de skate durante a noite. Teve uma vez que saiu de casa às 2h30 da manhã e eu nunca me deitei enquanto ela chegou, de vez em quando eu ia à porta ver se ela aparecia. Ele já tinha ido tentar fazer, porque eu tenho quase a certeza, porque ele, quando veio para casa, ele vinha com as sapatilhas cheias de terra. Devia ter estado lá em cima, porque ele disse que ouvia coisas, tinha coisas que lhe incomodavam. Ele estava no quarto, ele dizia, oh mãe, tem coisas a chamar-me, não sei o que é que está a passar comigo. Foi na altura que eu agi e comecei a arranjar consultas para ele. Só tenho pena de uma coisa, se calhar era o que tinha que ser para ele, só que... E também culpo um bocadinho o hospital,
porque ele foi juntamente com a CPCJ, foi mandado para a CPCJ ser seguido com a polícia até ao hospital, para ver se o médico o internava, para ajudar, como ele estava daquela maneira, se calhar internado e tomando medicação, tinha-o ajudado, não sei, digo eu. E chego lá e o médico não, me mandou-o para casa, que não havia, na pediatria, como ele tinha ainda 17 anos, não havia lugar para o ter lá. Foi a gota total. Ele foi numa quarta-feira, no sábado. Sente-se ainda que a saúde mental é um bocadinho desvalorizada? Muito. E não há as ferramentas às vezes necessárias mesmo em casa, não se sabe lidar muito bem. Exatamente. Ninguém está preparado para isso. E aqui, lá está, quando acontece, ele esteve ali algum tempo desaparecido, não foi até encontrarem? Desde o sábado. Desde o sábado. E sentiu que podia ser o que estava a acontecer? Às 5 da tarde. O coração de mãe disse logo que algo não estava bem. 5 da tarde deu-me assim um impacto. E eu telefonei para ele, estava já desligado. E telefonei para o pai e disse, por favor, vamos procurar o nosso filho, porque ele está móvel desligado, não sei onde é que ele anda. E ele disse, mulher, ele tem essa mania de pegar no skate e dar uma volta. E disse, não, aconteceu alguma coisa que eu tenho a certeza absoluta. E fui procurar, por trás da escola do João Caldo, porque ele estava sempre ali com o skate para lá e para cá todos os dias. Que às vezes achava demora, eu ia lá ver se ele estava e estava andando, só mãe, estou bem, estou aqui. Era o refúgio dele. Era a escola, ali por trás da escola. Nesse dia fui procurar e quando entrava, para entrar na escola, já ia com aquele receio de não encontrar alguma coisa. E nesta noite, o pai foi procurar lá para cima, mas a irmã mais velha. E foi sorte que não a encontraram, porque estava escuro mesmo, porque ele já tinha feito. Porque eles disseram que ele teve 2 dias, o aspecto que estava, teve 2 dias ali. E pronto, e depois eu comecei a pôr no Facebook, pedi à polícia ajuda, pedi à base ajuda para helicópteros e coisas para ver se eu o encontrava e fui para a casa dos amigos todos e corri mundos e fundos para encontrar. Juntaram-se todos naquele dia, a Proteção Civil, foi impecável. A rádio, também houve a rádio que se juntou. E foi neste dia, pronto, que a irmã, a mais velha, subiu as escadas. E ela disse, mãe, estava a subir as escadas e as minhas pernas estavam a bambar e não sabia o que tinha acontecido, mas eu não conseguia subir as escadas. E foi na altura que a gente estava todos ligados aos rádios. Eu em casa, não me deixaram sair de casa. E foi na altura que eu ouvi a irmã aos gritos. Tenho aqui qualquer coisa que não estou a ver o que é. Ela dizia que era por trás da árvore, tinha tipo uma pessoa de pé. Para ela estava de pé. Ela não estava a ver, era só as costas. Foi na altura que o pai subiu e o pai é que o encontrou. E quando recebe a notícia, como é que se recebe uma notícia dessas, ainda para mais com o seu marido a encontrar? É difícil de acreditar, nunca se pode estar preparado porque a lei da vida dita que é o contrário. Toda a gente dizia como é que a gente vai dizer a ela. Toda a gente sabia que a gente era muito agarrados um ao outro. Foi a mãe de uma melhor amiga dele que veio para me dizer, ela também veio, mas quando ela veio aos gritos no carro, eu disse, não, é o meu filho, não estou preparada para perder. E passado esse tempo todo ainda custa acreditar, certamente. Não há um dia que não acorda a pensar no mesmo e que não adormece a pensar no mesmo. Não há um dia que eu não falo meu filho a qualquer pessoa. Mas sente que ele também está sempre perto de si, não é? Agarra-se a essa força porque, no fundo, ficaram estas boas memórias. E eu tenho sempre sinais. Eu tenho sempre sinais do meu filho. E talvez seja isso que também dá força para continuar. E tendo outros filhos, porque lá está, não era só aqui a senhora Ana a sofrer, era a família inteira. Era o seu marido, eram os restantes filhos. Portanto, como é que se consegue ganhar forças para também ajudar os filhos, o marido e estarem todos a passar pelo mesmo? Não é fácil. Teve momentos que eu fui egoísta, porque ao princípio eu só pensava em estar com ele. E dizia, não estou aqui a fazer nada. Ainda pensava nos outros filhos. E dizia, a minha vontade é, eu vou ter com ele, porque é com ele que vou estar bem. E estava a ser egoísta. Tanto que estava a ser egoísta que não tenho vergonha de dizer isso, afastei-me da minha filha, a Letícia, que também era agarrada a mim. E não havia um dia que não chegasse ao pé de mim e dizia assim, mãe, eu amo-te muito.
De hoje em dia já não me diz, porque todas as vezes que ela veio para me dar um abraço, eu recuava. Porque parece que eu pensava que ela tinha a culpa, como eu também cheguei a pensar que o pai que tinha a culpa. Não, eles não tinham a culpa. Fizemos tudo o que pudemos por ele. Tudo. E não havia maior amor mesmo. Ele tinha o amor todo. Porque houve boatos, houve conversas que ele tinha feito o que fez foi por causa do pai, porque ele era gay e o pai não aceitava. Mil e uma coisas, as pessoas são muito cruéis. E que fosse, ninguém tinha nada a ver com isso, pronto. Só que eu, neste momento ainda nunca tive coragem de chegar ao pé da minha filha e pedir desculpa. E dizer, filha, desculpa, a mãe está aqui. A mãe agora percebe que tu não tiveste a culpa de nada. Porque naquela hora toda a gente questiona-se o que poderia ter feito, não é? E depois teve que ganhar essas forças. Acredito que os primeiros tempos muito difíceis, como disse, que queria já desistir. Mas o que é que fez levantá-la, dentro do possível? O que me fez levantar foi eles em casa. E tinha que pensar neles. O Guilherme era pequenino, nem sequer tinha 2 anos, tinha 1 ano e pouco. A Letícia também precisava muito de mim, porque a Letícia refugiou-se muito, fechou-se. Que ela nunca pôs fora. E ainda ontem falou no irmão, parece que aos poucos é que ela está a gerir, que ela não aceitou muito bem, porque eles eram amigos, não brigavam, davam-se bem um com o outro. E aqui depois agarrou-se muito à família, como disse, mas há alturas, e estamos a chegar, por exemplo, ao Natal, alturas mais festivas, há pessoas que se fecham mais, que querem fazer o luto de uma forma, outras decidem que a vida tem que seguir dentro do possível. Como é que também encara isto? Pelo que sei, ele também gostava muito do Natal. Era a época estou a pegar dele. aqui no Natal porque estamos próximos. Como é que se consegue gerir, ou seja, conseguir que o seu filho, por exemplo, mais pequeno, possa ter memórias no futuro dessas épocas, mas por outro lado gerir esta dor? O Natal é assim, custa-me muito, porque era a época preferida dele, era o Natal, ele é que fazia a árvore de Natal com a irmã, continuo a fazer por ele, porque era o que ele gostava mais e tenho que pensar nos outros também. E nota que a sociedade critica a forma como as pessoas fazem o luto. Por Muito. exemplo, viver o Natal, uma mãe, por exemplo, que perde o filho, mas que depois faz uma árvore de Natal, pegando nesse exemplo, a sociedade critica e olha com maus olhos. Muito, mas não deviam criticar, porque temos que pensar nos outros que estão em casa, temos que pensar que era aquilo que ele gostava, era aquilo que ele quer que a gente faça, ao menos por ele. É a minha maneira de pensar. Pronto, não. Tenta viver também muito a pensar nele e a fazer uma homenagem também ao Cristiano. Sim. E sente que a sociedade, quando se fala em suicídio, que a sociedade não compreende e que ainda há aqui um estigma, um preconceito à volta deste tema. E falta aquele apoio, se calhar uma pessoa morrer por outro tipo de doença, porque o suicídio vem também de fruto de uma doença. Uma pessoa morrer por outra doença é diferente do que alguém que morre por ter É diferente suicídio. porque a gente já sabe que está doente, tem aquela doença que um dia vai chegar o momento de partir. Não numa pessoa que está bem. Ele era um miúdo que estava bem, não tinha problemas de saúde, era de um dos melhores alunos da turma, sempre foi inteligente e aquilo foi de uma hora para a outra. E como é que os amigos e os colegas também lidaram com isto? Ele já não ia há algum tempo também à escola. Como é que conseguiram dar as pessoas da idade dele? Afetou-os muito, principalmente à melhor amiga, porque eles não estavam bem um com o outro na altura. E ela de hoje em dia sofre. A mãe diz-me muitas vezes que não sabe o que é há de fazer. Ela de hoje em dia sofre muito. Já me tinha dito que ele nunca tinha dito que faria isso, mas olhando agora, depois de ter acontecido, olhando para os últimos dias, sente que ele agia como se fosse uma despedida ou algo do género ou não? Nunca notei. Ele despediu-se de mim no sábado, eu é que nadei por isso, porque ele já há tempos que não comia à mesa com a gente. E neste dia estava
sozinha com ele, na hora do almoço, e ele sentou-se à mesa, de frente a frente comigo. E eu até, ele comeu uma coisa e eu comi outra. Eu disse, queres igual à mãe? Ele disse, não, mãe, quero comer isto. E depois eu estava a comer e ele disse assim, dá-me um bocadinho da minha comida. E eu dei-lhe. Ele tornou-me a pedir outra vez, dá-me mais um bocadinho, mãe. E eu dei-lhe. Ele acabou de comer, pegou no skate e saiu. Eu achei estranho depois pela demora, porque eu fui ao quarto, tinha o tabaco, tinha os fones, ele deixou tudo atrás, ele não levou nada. A única coisa que ele levou foi o telemóvel e o seu skate. Ele não levou mais nada. Agora, a partir daí, olhou para a vida de outra forma, pensa que tudo pode ser como se fosse a última vez, aprende-se a dar valor a outras coisas que não se davam. Muitos. E lá está, mesmo os filhos, olha para os seus filhos sempre com outro tipo de cuidado, não com o sentimento de culpa, porque, como disse, ninguém podia fazer nada e tentou ajudar, mas olha com um olhar ainda mais atento. Sim. Há sempre este cuidado, esta preocupação. Sempre preocupada. Ou não vai acontecer isso, ou a mínima coisa, eu estou sempre lá. E é o que eu peço a todas as mães. Vejam os seus filhos e os comportamentos deles. Quando eles saem, quando eles chegam a casa, como é que chegam. Olhem por isso, porque há mães que, pronto, não é para não ter amor aos filhos que têm, mas às vezes passa despercebido. Se chega a casa, olha, vou-me deitar. Olhem para os vossos filhos, peçam ajuda, não deixem que aconteça, porque cada vez há mais. Sim, ainda bem, dados bem recentes apontaram que, incluindo aqui nos Açores, as mortes na juventude são, acima de tudo, devido a suicídio. É um assunto que desperta muita atenção, apesar de eu achar que ainda não tem a atenção que merece, e daí também esta entrevista. Acredita que, por algum lado, as redes sociais, os tempos atuais também influenciam? Muito. Talvez estamos numa comunidade, numa sociedade cada vez mais egoísta, cada um volta às suas costas, falta um bocadinho essa empatia. Eu trabalho numa instituição e eu uso muito a perda do meu filho para os miúdos. Eu digo sempre a eles, vocês já viram o que é que aconteceu com o meu filho? Vocês que pensam? Não façam isso, não façam aquilo. Pensam bem na vida, vocês vão estragar a vossa vida. Muita vez eu falo com eles sobre isso, eles sabem. Apesar deste sofrimento, desta dor e da vida nunca mais ser igual, no meio de tudo consegue tirar uma mensagem, conseguiu aprender algo com esta situação. Acredita que o Cristiano veio ao mundo também para deixar esta lição? Ele tinha um propósito. Tinha. E o propósito era isto, deixar esta mensagem. Eu sei que neste momento ele está muito orgulhoso da sua mãe. Acredito que sim também, só pela sua coragem, certamente que sim. E por falar em coragem e de orgulho, sei que está a desenvolver agora uma iniciativa, em parceria também aqui com a Junta de Freguesia de Santa Cruz, Sim. a verbalizar o luto, uma iniciativa que arranca já em breve, começa no dia 12 de dezembro. Porquê é que decidiu também criar então esta iniciativa? Decidi criar essa iniciativa mesmo por isso, para dar apoio e força às mães, tanto mães como pais, como tios, primos, porque toda a gente sofre. A dor é diferente, mas toda a gente sofre. E pensei nisso porque era uma homenagem que eu estava a fazer ao meu filho. Eu peço a todas as mães que perderem os filhos, a outras pessoas, pronto, que apareçam neste dia. Eu acho que vai ser muito bom a gente nos apoiarmos uns aos outros, desabafarmos naquele momento uns com os outros. Porque eu sei que são pessoas que têm aquilo cá dentro e não deitam fora. Por isso era muito importante, inscrevam-se, vai fazer bem, não se vão arrepender. Se forem a primeira vez, não gostarem, pronto, não são obrigadas a ir mais, mas ao menos que vaiam naquele dia só para... Eu acho que é um conforto, estarmos todos juntos ali é um grande conforto. E também queria, já que estou aqui, queria agradecer também à Junta de Freguesia de Santa Cruz, ao José Esteves, agora à Bruna Garcia e à Carolina Ormonte, porque eles é que me apoiaram, pedi ajuda e eles apoiaram-me muito nisso.
E pronto, já era isso que eu queria dizer. Vamos ver agora se... O objetivo é que todos também possam partilhar as suas experiências, as formas diferentes de encarar o luto, porque todas as pessoas são diferentes, todos os casos são diferentes. Exatamente. E aqui, lá está, tudo mais de forma informal, que estejam só em conversa, não há aqui grandes objetivos formais, o objetivo é mesmo algo descontraído. Exatamente. E aproveitando a falar desta situação, quando também recebeu esta notícia, foi disponibilizado um apoio psicológico. Normalmente há este apoio. Sente que não é a mesma coisa do que ter alguém para falar que passou pelo mesmo, por exemplo? Não estou a desvalorizar os psicólogos, mas pronto, há mães que não aceitam. E pronto, é assim... Eu vou aceitar aquilo que elas pensem, não digo que um dia mais tarde, depois, porque também, eu tive agora há pouco tempo um retiro. Só esse retiro para mim foi o cursilho de standard. Foi muito importante, porque só isso ajudou-me muito mesmo na minha dor. E a gente tinha lá um padre que era guia espiritual. E eu penso que se calhar ele pode ajudar muita gente também, porque ele confortou-me muito, tanto ele como o outro, o senhor padre que estava lá, e acho que esses cursos são muito importantes para quem passa essas situações. Para mim foi muito importante, para mim e para o meu marido também foi. E se calhar as coisas também levam o seu tempo. Quando uma mãe acaba de perder um filho, talvez o apoio psicológico que é dado não deve ser logo daquela forma, porque naquele momento não é aquilo que se quer, também na verdade, não é? Ainda está a tentar aceitar tudo o que está a acontecer à volta. E a gente ao princípio parece que tenta culpar as pessoas, mas as pessoas não têm a culpa, mas é a nossa forma de ver a perda. E aqui também, olhando para essa questão que falou do retiro e tudo mais, eu sei que é uma pessoa de fé, também muito devota do Espírito Santo. Nesta altura perdeu a fé, perguntou porquê, se existia alguma força superior que tivesse a permitir que isso tivesse acontecido. Nesses momentos a pessoa perde a fé. Eu cheguei a dizer, não existe, como é que é possível existir e ter perdido o meu filho? Fui egoísta, mas naquele momento cheguei a dizer isso, não existe Deus. Portanto, foi todo um processo até hoje ouvirmos aqui uma Ana mais forte e a tentar lidar com o luto. Isto foi-se construído ao longo destes 2 anos e meio. E como é que olhou para todo este percurso? Como é que foi traçando essas etapas todas até chegar hoje aqui e tentar acreditar que teve que ser assim e que deu o seu máximo e que tentou ajudar o seu filho? Eu fui remando. Nem sabe explicar como, não é? Eu acho que nestes casos é que podemos pensar mesmo que a força vem de cima. Vem. Agora, mais do que qualquer fé em Deus, no Espírito Santo, essa fé é mesmo nesta força do seu filho. E diariamente, como dizíamos, pensa sempre nele, como é óbvio, falam dele. E, por exemplo, uma ida ao cemitério. Como é que se lida também com isto? Pergunto mesmo para as mães que possam passar pelo mesmo, que estão nesta situação, porque eu sei que há pessoas que não conseguem, por exemplo, ir ao cemitério, que recusam ir. No seu caso, também como é que foi? Eu vou ao cemitério. Até as primeiras vezes, eu queria sempre ir ao cemitério. Meu marido é que me dizia, não tens sempre a ir ao cemitério, que faz-te mal, e para me sentir bem, era lá. Sentava-me, conversava com ele, e pronto, dava-me um conforto. Porque as pessoas dizem, ele não está ali. Está bem que ele não está ali, calma, está no céu, não sei, que a gente diz, a gente não sabe onde é que está. Mas foi ali que meterem, pronto. Ele está ali, para mim ele está ali ainda. Portanto, dá-me conforto ir ao cemitério. Muitas vezes eu vou ao cemitério. E já levei o Guilherme para ir ao cemitério também. Ele dá um beijo sempre na fotografia. Ele é impressionante porque ele fala muito nele. Ele só tinha 1 ano e pouco, mas ele fala muito no irmão. Ele olha para o céu e diz, olha mãe, está ali o Cristiano, é a estrelinha. Até porque não é fácil para as pessoas mais novas dizer como é que alguém partiu. E como é que acha que também se deve encarar este processo? Há pessoas que até mentem perante a situação, há quem diga está no céu, é a estrelinha. Como é que isto deve ser encarado também?
com a verdade. O meu Guilherme, ao princípio, como era pequenino, dizia: olha, o Cristiano foi para o céu. Mas ele agora já sabe que o Cristiano, onde é que ele está. Porque a gente, quando passa de carro para o cemitério, ele diz: o Cristiano está ali. E com o passar mesmo do crescimento dele, está preparada para que isto possa ser um assunto, não digo natural, mas que se possa expor a verdade também. E acha que também tem que ser assim. Exatamente. E hoje em dia, falar deste assunto já é algo que consegue falar de maneira a conseguir também dar apoio a outras pessoas, já não consegue guardar apenas isto para si. E tem esta vontade até de conseguir partilhar e ajudar estas pessoas. E aqui então fica também o apelo para que as pessoas possam se juntar, de verbalizar o luto. Não sei se tem que ser necessariamente mães ou outras pessoas que também possam ter perdido alguém. Desde que também tenham esta dor, queiram partilhar esta experiência. Portanto, fica o convite no dia 12 de dezembro. Onde é que será o encontro? É na Junta de Freguesia. Aqui de Santa Cruz, na Praia da Vitória. O horário é ao final do dia. Às 20 horas, o primeiro encontro e depois a vontade de continuar. E aqui também, para terminarmos esta nossa conversa, eu pedia realmente uma mensagem final para quem nos está a ver, porque muitas pessoas, mais do que pensamos, podem estar a sofrer esta dor, ter perdido um filho ou alguém próximo. Pode existir também mães que estão sem saber o que fazer com o filho e com algum receio. Que mensagem é que deixa a todas estas mães, e não só as mães, porque todos sofrem, mas que mensagem é que deixam? O que eu posso dizer é: abraçam-se muito uns aos outros. Não sei como é que vou explicar. Talvez deixem-se das coisas pequenas do dia a dia, não é? Há coisas que não têm valor nenhum. Há coisas que as pessoas pensam só em criticar a vida dos outros. Pensam mais em si, na família, nos que estão em casa. Dão apoio aos que estão dentro de casa, que precisam muito. Valorizam mais a família. Que eu acho que valorizam muito pouco. Muitas pessoas valorizam pouco a família. Eu acredito que foram muitas noites sem dormir, muitas noites em branco, e foi nestas noites que a família também tornou-se mais unida e mais forte. E no fim de tudo isto, começamos esta entrevista consigo a falar sobre o seu filho, deste amor que também tem pelo seu filho. Agora, olhando para trás, a imagem que fica certamente não é a imagem da última vez que o viu. Qual é a imagem que fica do seu filho? O que é que se agarra sempre que pensa no seu filho? É aquele sorriso enorme que ele tinha. Ele tinha um sorriso deslumbrante mesmo. E é isto que vai manter sempre aqui a Ana forte, também certamente. Eu agradeço o seu testemunho, aqui a sua coragem e também a iniciativa do verbalizar o luto. Eu acho que é algo que falta na nossa sociedade e que alguém tinha que ter esta coragem. Foi a Ana a ter, e eu dou os meus parabéns por isso. Obrigada. E espero que as pessoas também possam aderir, porque eu acredito que isto também vai fazer a diferença e até ajudar outras pessoas para que a nossa saúde mental, porque tudo isto mexe psicologicamente, para que a nossa saúde mental não seja desprezada. Por isso, uma vez mais, obrigada e força sempre para continuar em frente e que seja uma inspiração para todas as mães e também para os seus filhos. Eu agradeço muito o convite. Obrigada. Ficamos então aqui com este testemunho, com alguma emoção, até à mistura de Ana Charamba, com esta história do seu filho, um assunto que realmente não é fácil, mas ficamos aqui com uma mãe que podem ter a certeza que, se procurarem ajuda através dela, que ela também está aqui pronta. Ela sabe o que passou e está a agarrar-se a essa força também para ajudar outras pessoas. Fica este exemplo. Não vamos também desprezar a saúde mental, são muitas linhas de apoio também psicológico disponíveis, mas mais do que isso, existem pessoas próximas de nós também a passar por diferentes situações. Talvez temos que ter esta coragem de partilhar com o outro, procurar o próximo e certamente também vamos viver numa sociedade melhor. Fica aqui este testemunho, com a certeza que o Cristiano está a iluminar a sua família e com a certeza que esta é uma história, acima de tudo, de coragem e com uma mensagem bastante forte, uma história de força e de uma família que certamente não é a mesma, mas que a cada dia que passa vai aprendendo com esta dor, e acho que por vezes também falta-nos aprender com a nossa dor e também com a dor dos outros. Fica aqui também este
este testemunho para que a sociedade possa ter mais empatia para com o outro, porque hoje meu, amanhã teu, como se costuma dizer. Nós voltamos numa próxima, também conhecer diferentes realidades, mas acima de tudo a levar mensagens de força e de inspiração. Fique bem.